quando me perguntam assim, Ju, como equilibrar, né? Como que é uma vida pessoal equilibrada e equilibrar junto com a vida profissional também? Como que a gente consegue fazer isso? Não faço ideia. Bem de verdade, eu nem sei se isso existe, tá? Não tô dizendo que as vidas devam ser desequilibradas ou que tudo é sem controle. Não, não é isso. Claro, com situações de imprevistos que nem essa, então, fora isso, a gente consegue organizar, né, a vida pessoal com a vida profissional. O que eu percebo quando a gente empreende? Eu vou falar mais da minha história. Então, a minha fala hoje não vai ser para dizer o que é certo e errado, porque eu mesma não encontrei qual é a solução mágica. Então, eu vou trazer mais sobre a minha história, sobre a minha vivência, o que serve para mim e o que não serve, e vou fazê-las pensar sobre, certo? Como é que foi para mim? Assim, eu, particularmente, eu empreendo desde que eu saí da CLT, desde 2013, né, que eu só trabalho por conta. Até eu engravidar, isso foi em 2020, então foram 7 anos que eu me dediquei para o empreendedorismo e eu sempre amei trabalhar. Então, para mim, a minha diversão era no domingo de manhã sentar com o meu chimarrão e trabalhar. Eu adorava. Tanto eu e meu marido, a gente sempre trabalhou muito. Então, eu sou um pouco workaholic, assim, eu gosto. Quando eu engravidei da Liz, isso me complicou um pouco a vida. E hoje, assim, eu percebo que agora eu tô conseguindo voltar mais, tô conseguindo estar mais presente. Ainda assim, estou migrando o meu trabalho presencial praticamente todo para digital, porque eu quero ter mais tempo em casa. Mas são fases, né? Então, hoje eu tô conseguindo trabalhar melhor, mas até bem pouco tempo atrás eu não dava conta, assim, eu não conseguia trabalhar da maneira que eu gostaria. E aí não é só com mulheres, eu acredito que isso acontece de forma geral com homens também, principalmente os que ajudam muito com filhos, assim, né? Então eu vejo o James, ele fica muito frustrado quando ele quer fazer as coisas dele e não consegue fazer porque tá sendo interrompido pela Liz, porque provavelmente eu tô fazendo alguma coisa e ele ficou responsável, assim. Então, até, acho que foi no domingo, eu tava trabalhando, passei o dia inteiro trabalhando, e ele ficou cuidando da Liz. Eu achei engraçado que eu tava numa reunião, e ele chegou pra mim assim, a Liz, cadê? Eu não faço ideia, era tu que tava cuidando? E aí ele foi achar a Liz, derramando todo o amaciante no chão, mas ela tava só ajudando a lavar roupa. Então, assim, a gente não consegue ter a nossa atividade tranquilamente junto com os filhos, porque, né, a nossa atenção vai estar sempre dividida, não tem como. Ana, filha, o que eu queria que a gente pensasse sobre? Quando a gente empreende sem filhos, eu acho que é um pouco mais fácil, porque o nosso tempo é nosso, né? Então a gente consegue organizar melhor, consegue organizar mais, somos adultos, a gente organiza melhor com o marido, enfim, com amigos, tudo que precisa. Quando a gente tem filhos, a situação muda um pouco. Quando a gente tem filhos, a situação muda um pouco de configuração, porque, principalmente quando eles são pequenos, porque a gente não consegue não dar atenção. Quando são um pouco maiores, já é outra fase, a gente tem mais facilidade, né? Quem tem bebê recém-nascido, então já é uma fase mais difícil ainda do que a minha. Eu já estou um pouquinho mais adiante, já consigo dormir melhor, então, graças a Deus, as fases vão mudando, né? O que eu vou dizer para empreendedoras que cuidam de casa, cuidam dos filhos, né? Enfim, como que é a minha rotina? Porque eu trabalho, eu ainda atendo no consultório, preciso fazer algumas coisas relacionadas à pastelaria que a gente tem, né? Cuido da Liz ainda, então, assim, é bastante coisa. O que eu tenho primeira dica, assim, para dizer para vocês? Sabe quando a gente tá cheia de coisa para fazer, a gente faz uma lista de tudo que a gente tem que fazer, faz uma lista e aquela ansiedade pegando aquele monte de coisa, aquela lista gigantesca, e a gente tenta correr o máximo que a gente consegue para dar conta de toda aquela lista, e obviamente não consegue? Então, mas aquela lista, ela não vai terminar. Dentro do empreendedorismo, aquela lista não some, tá? Até para empresárias que não são mães, ou que são mães de filhos já grandes, adultos, enfim, que não atrapalham na rotina, essa lista não desaparece. Essa lista vai dando lugar a várias outras atividades que vão sendo incluídas, ou seja, essa lista vai estar sempre presente na vida de vocês. Desesperada de dar conta da lista, como se eu terminar toda a lista, agora sim coloquei meu serviço em dia, amanhã vai ser um dia melhor. Provavelmente não vai acontecer. Se a gente basear, digamos assim, a nossa produtividade ou o andamento do nosso trabalho a partir de
finalizar essa lista que eu digo é uma maneira geral de falar que a gente está sempre com um monte de atividades. Então, se a gente espera que o nosso empreendedorismo progrida, que nós, como empresárias, a gente consiga levar a nossa empresa a outro patamar, depois de terminar todas essas atividades, isso não vai acontecer. E não vai mesmo, assim. Então, eu sou empreendedora desde 2013, trabalho com pequena empresa desde 2010, então eu tenho muita experiência com pequena empresa que já passou pela minha mão e essa lista não some. Tá, Ju, então o que a gente deveria fazer? Chorar? Em posição fetal, de preferência, deitado no chão, no quarto, num tapetinho, porque tá frio. Não, a gente precisa aprender a gerenciar a nossa vida, apesar de todas as demandas que vão ficar pendentes. É isso. Vida de adulto são demandas pendentes, tá? É assim que eu enxergo que vai ser a empresa de vocês. Isso dá uma sensação ruim? Dá. Contudo, a gente tem que entender que essas demandas que vão ficar em aberto, elas não precisam necessariamente incomodar tanto, porque vai depender do grau de prioridade delas na nossa vida e no desempenho da nossa empresa. Eu já vou explicar melhor. Antes da gente começar a falar sobre o que fazer de dicas para a questão da ansiedade e diminuir toda essa carga de trabalho, pensando no lado profissional, estava eu com essa minha lista, porque por mais que eu fale para vocês, eu me policio o tempo inteiro, porque eu sou mulher, sou mãe, sou humana, sou empresária, então eu caio nos mesmos gatilhos que vocês. Estava um dia trabalhando um monte, por aqui de trabalho, cheio de coisa para fazer, e nessa ansiedade, eu tenho que fazer, e vamos ser produtiva, e tentando, e a Lisa ao meu redor, e eu tentava fazer uma coisa, ela me interrompia, tentava fazer outra, e não é por mal, e assim, confesso até que a Lisa é uma criança super tranquila, comparada a várias outras, né, que eu já vi, tranquila no sentido que ela não demanda tanto, ela fica sentadinha, brincando sozinha, assim, quando ela, não é sempre, mas enfim, ela fica de vez em quando, e aí, nesse dia, ela não tava me deixando andar, assim, eu sentava, fazia um pouquinho, parava, sentava, fazia um pouquinho, parava. Eu fiquei muito frustrada, assim, fiquei muito irritada. E aí eu parei um pouco pra me centrar, eu não sei se eu botei uma música, eu não lembro o que eu fiz, assim, porque quando eu não tô legal, eu tenho as minhas, eu chamo de música âncora, ou enfim, né, eu tenho algumas atividades que eu faço que me voltam ao eixo. Eu não lembro o que eu fiz, se eu botei uma palestra pra eu ouvir, ou enfim, abrir o evangelho, que eu já falei pra vocês que é um hábito meu, eu ando com o meu evangelho o tempo inteiro do meu lado, quando eu não tô legal, eu paro, sento, abro o evangelho um pouquinho. Eu juro pra vocês, eu juro. Eu tava assim, pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra dar conta de tudo que eu tenho que dar conta com a Liz do meu lado? A sensação que eu tinha é que eu tava, não tava conseguindo terminar as minhas atividades porque a Liz estava me atrapalhando, e eu não podia usar aquilo de desculpa para dizer que eu não tinha feito, eu precisava dar jeito, apesar dela me atrapalhar. E eu juro, eu até peguei aqui a frase que eu li, eu acho que foi o Evangelho, mas se não foi o Evangelho, foi alguma outra coisa que eu abri, eu li essa frase. Filhos não atrapalham os seus projetos, eles são o teu maior projeto. Eu juro que eu li essa frase, bem nesse momento que eu tava assim, alucinada. E aí quando eu li aquela frase, eu pensei, olha só, né, eu sou uma pessoa mais de me conectar com o maior e pensar qual é o nosso propósito. Então eu não sou muito do aqui e agora apenas, né? Eu sempre penso em algo maior, em, enfim, missões e aprendizados e tudo mais. E aí eu li aquela frase naquele momento e me veio assim, meu Deus, eu tô aqui, deixando de dar atenção pra minha filha, desesperada pra dar conta desse monte de atividade que eu tenho, que no fim das contas é pra eu trazer, né, um ganho maior pra minha família, mais conforto, para dar para Liz, mas ela talvez não queira conforto, ela quer atenção, né? E aí eu comecei a repensar todas aquelas histórias que a gente mais ouve das pessoas que chegaram, sei lá, em patamares altos de sucesso, e o que mais eles se arrependem deles não terem dado atenção para os filhos. E aí eu pensei, olha só, né? Eu tenho uma facilidade, né? Eu tenho, graças a Deus, graças a Deus, mas é uma escolha minha também. Pelo fato de eu empreender, e meu marido também empreender, então a gente tem uma facilidade da gente poder fazer o nosso horário. Claro que, por exemplo, agora são quase 10 horas da noite, eu estou trabalhando, numa sexta-feira, né? Fazer live aqui faz parte do meu trabalho. Mas eu tenho uma facilidade, por exemplo, eu não uso mais despertador para acordar. Raríssimas exceções, então eu tenho um atendimento na semana que é às 7. O resto tudo eu acordo a hora que eu acordo. E aí tá, Ju, tu dorme até às 11? Não, porque eu acordo cedo normalmente. Mas sabe o que é tu acordar sem despertador?
Porque quando tu tem um despertador, várias vezes eu acordava de madrugada e ficava olhando o horário e pensava, meu Deus, eu tenho 5 horas para dormir, dorme, Juliana. E aquela ansiedade não me deixava dormir. Ou daqui a pouco eu acordava, ai meu Deus, eu tinha mais 1 hora para dormir, agora como é... Sabe essa sensação ruim quando a gente tem o horário de manhã cedo? E hoje, empreendendo, eu tenho essa vantagem. Eu não tenho horário para acordar. Então eu acordo a hora que eu quero. Às vezes eu acordo 6h15, às vezes eu acordo 7, às vezes eu me dou o luxo de dormir até 8h30 e tá tudo bem. Claro, né? A Liz é pequenininha, então ela está na creche, ela não tem um horário fixo para entrar. Ela consegue entrar num horário mais tarde. Então, algumas coisas que são importantes para mim e para minha família é justamente a gente poder curtir, acordar junto, curtir essa partezinha da manhã, fazer café, sentar todos à mesa e tomar um café, porque eu sei que depois durante o dia vai ser corrido, meu marido sabe trabalhar para um lado, eu fico no outro, a gente quase não se enxerga, e depois da noite aí já tá com a Lisa, já é outro furacão, outra história. Então de manhã é uma coisa muito legal entre nós três, né? E isso eu não abro mão, é algo muito positivo que o empreendedorismo me trouxe. E aí, quando eu tava lá alucinada, que eu tinha um monte de atividade para fazer, e eu li essa frase que os filhos não atrapalham nossos projetos, eles são os nossos projetos. Eu pensei, é sobre isso. Então, talvez eu precise organizar mais o meu tempo para eu poder tomar um café da manhã em paz com a Liz e não me preocupar tanto com o trabalho. Mas tá, e aí quando que eu vou trabalhar? Né? Porque também se eu pensar só que o filho é um projeto, eu não posso me dar o luxo de não trabalhar, né? Infelizmente, eu preciso trabalhar. Infelizmente não, infelizmente eu gosto de trabalhar. Então, assim, eu preciso, né? Não nasci herdeira, então a gente vai ter que trabalhar. Mas quando? Como equilibrar isso? E aí veio o assunto de uma live, assim, o que eu faço, né? Funciona sempre? Não. Eu fico ansiosa por isso? Muito, várias vezes. Eu acho que esse ponto de não conseguir trabalhar o tanto que eu gostaria, eu acho que é uma das coisas que mais me pega hoje, tá? Mas o que eu faço, então, pensando, volta e meia, aí essa frase eu gravei, eu escrevi, eu deixava próximo de mim, para me lembrar, a Liz é o meu maior projeto. E não interessa o que estiver acontecendo. A Liz é a minha prioridade. E eu tenho certeza, para vocês que estão assistindo essa live, que são mães, os filhos de vocês são as prioridades. Sempre. Por mais que a gente ame nosso trabalho, por mais importante que seja fazendo, eu tenho certeza que se vocês puderem, vocês deixariam qualquer coisa para correr em direção aos filhos. Então, não ter isso em mente. Se eu vou decidir ser empresária, passo por todos os perrengues no empreendedorismo, e é perrengue. Pago imposto até não poder mais. Veio aqui essa semana o imposto da pastelaria. Meu Deus, assim, é preço de 2 funcionários meu. E tudo numa tacada só pra gente não ter quase nada de suporte do governo, né? Pensando em questão de retorno pro empreendedorismo, quase nada. Então, se eu escolho seguir essa vida onde sexta-feira à noite, 10 horas, eu tô trabalhando, onde eu trabalho em vários outros momentos, que pelo menos eu desfrute do lado bom, que é poder fazer as coisas que para mim são importantes, que é estar com minha família sempre que eu quiser, e poder organizar isso, tá? De novo, lembrando que eu falei no início, isso não é uma verdade absoluta, eu não sei qual é a solução mágica, mas eu tô trazendo um pouco da minha vivência e das minhas escolhas, tá? Cada pessoa compra as suas escolhas, né, faz as suas escolhas e segue com as consequências. Enfim, mas pra gente poder desfrutar, vamos pensar, a gente escolheu ser empresária, tem a parte extremamente difícil, mas como que a gente vai curtir a parte boa, então? Como é que a gente vai equilibrar isso com o lado pessoal? O que é importante que a gente tenha em mente? O que a gente deseja para o nosso futuro? E aí, pessoal, falando que vai ser transmitido através do profissional, né? Porque antes de eu desejar algo para minha empresa, vai passar pelo aquilo que eu quero. A gente só deseja algo para nossa empresa que tem a ver com a gente. Ninguém deseja aleatório uma coisa que a gente não goste, né? Clareza do que eu quero para mim, do que eu quero para minha empresa, do que eu desejo. Se eu tenho clareza disso, agora vamos voltar a como equilibrar o lado pessoal e o lado profissional. Então, por exemplo, uma das coisas que eu quero muito para minha empresa, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conhecer, muito de aprender onde eu puder estar fazendo algum curso, alguma coisa, eu gosto de estar. E eu tenho interesse de estudar fora do país, já falei isso aqui outras vezes, né? Por enquanto é um sonho um pouco distante, tá? Porque, enfim, eles é pequenininha e tudo mais, e é uma grana alta pra gente poder ir, né? Então, o que eu penso? Eu preciso me organizar e dar um tempo até lá, né? Então, o que eu faço? Eu preciso organizar a pastelaria, pra pastelaria estar muito bem redondinha, com grana pra eu poder me afastar. Porque se eu me afastar, né, ficar um tempo fora do país, uns 2 anos aí, bastante tempo, ela tá sendo tocada sozinha. Então, eu preciso arredondar a empresa. Se isso é um objetivo meu que eu preciso fazer, eu preciso ter na minha mente quais são as atividades a serem feitas para organizar isso, tá?
Lembra lá que eu falei da lista? Que a gente tem aquela lista que nos consome, que a gente fica o tempo inteiro pensando tudo que tem que fazer? Daquela lista, eu tenho que olhar o quanto daquelas atividades que estão ali vão me levar para o meu objetivo. Vão, de fato, levar a empresa para onde eu quero. Porque às vezes tem um monte de atividade que eu nem preciso resolver. São coisas que o tempo resolve sozinho. Coisas que talvez eu nem tenha que dar importância para aquilo. Ou, em último caso, não, eu preciso dar importância. Mas eu não tô tendo tempo de resolver. Então talvez eu precise delegar para alguém. Ah, mas eu não tenho ninguém que faça, Ju. Bom, então talvez tenha que ter uma lista mais, uma tarefa mais na tua lista, que seja encontrar alguém que tu possa delegar essas atividades. Entende? Então a gente precisa ter em mente, a primeira coisa que vai determinar para a gente ter equilíbrio, não só equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, mas o equilíbrio para tudo, assim, né? Para eu conseguir gerenciar o meu tempo, eu vou precisar ter em mente o objetivo. Porque tempo por tempo a gente nunca vai ter o suficiente, a gente sempre vai achar que falta. Apesar de todo mundo ter exatamente o mesmo tempo, que é 24 horas por dia. A gente decide o que vai fazer com ele. E não se trata de não ter tempo, se trata de não priorizar. Então, para ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é justamente isso. É priorizar o que importa para ti. O que importa para chegar no teu objetivo. O que importa para tua empresa. Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Aí, nesse dia que eu estava bem ansiosa, eu pensei, importa tanto eu terminar isso que eu não vou terminar, vou continuar fazendo amanhã, mas eu vou tentar adiantar o serviço por meia hora, que é o que eu ia conseguir trabalhar picado ainda? Ou será que importa mais ficar com a Liz num domingo de tarde? Talvez importe mais ficar com a Liz, então foi uma escolha que eu fiz. É o que eu queria originalmente? Não, eu queria de fato trabalhar, eu queria adiantar aquilo, como eu falei, eu sou workaholic, eu gosto de trabalhar, mas naquele momento ela era a minha prioridade. E eu sei que daqui a pouco ela vai crescer e vai me sobrar mais tempo, como já tem sido, né? Isso é outra coisa também que eu queria falar, que é bem importante, assim. Não sei se foi ontem, mas eu sigo vários canais de mães, eu vejo, é bem engraçado, tem vários memes, né? Que elas brincam com coisas muito sérias. Mas eu fico pensando assim, né? Como é que tu faz pra dar conta? A gente não dá conta, a gente não tem como dar conta, é humanamente impossível. Eu não tenho aqui, mas eu fiz uma lista, porque eu me cobro muito, né? Eu sou bem exigente comigo mesma. E eu tava me sentindo, num desses dias assim, ansiosa, tava me sentindo improdutiva, eu botei no papel tudo que eu fazia dentro de várias áreas que eu atuava. Então, assim, enquanto família, assim, mãe, estando dentro de casa, o que é que eu fazia? Como psicóloga atendendo consultório, como psicóloga atendendo nas empresas, como psicóloga com o meu projeto de atender online, como dona da pastelaria. Então eu peguei essas 5 áreas e eu escrevi tudo que eu fazia. E aí eu somei tudo. E tudo deu por semana 210 horas por semana de atividades, de trabalho. Aí eu pergunto para vocês, tem como caber 210 horas dentro de uma semana, sei lá, de 60? Eu já trabalhei 68 horas, por exemplo, então tem como eu caber 10 horas dentro de uma semana de 60, que eu já acho bastante? Não tem. Então, mas então tu não dá conta? Não dou. não tem hora suficiente. Mas não ter hora suficiente não significa que eu sou incompetente. Ou que eu sou ruim porque eu não dou conta. Eu não dou conta porque eu tô me exigindo demais. Porque a expectativa tá muito fora da realidade. Se a realidade é, sei lá, 60 horas produtivas, olha, estourando 70 horas produtivas, e eu preciso trabalhar 210, não dá. Vocês entendem que não dá? Não tem como. Então eu entendo que muita gente que veio para essa live hoje veio pensando assim, talvez ela dê uma dica do que vai funcionar. Não tem. Algumas coisas talvez a gente tenha que respeitar a fase que a gente está. Então, assim, enquanto mãe de criança pequena, que eles têm 2 anos, já não é mais tão pequena, mas ainda assim é pequena, eu tenho que respeitar que eu não vou dar conta de fazer muita coisa que eu gostaria de fazer, porque ela ainda me demanda muito. Quando ela tinha 1 ano, pior ainda. Eu acredito que quando ela estiver lá pelos seus 4, 5, eu vou ter mais tempo do que hoje. Não vou ter o mesmo tempo que eu tinha há 2 anos, 3 anos atrás, sem sombra de dúvida. Mas tá tudo bem, são fases, são escolhas, eu escolhi ser mãe, então eu vou lidar com essas escolhas. Ok. Então, como que eu organizei as 210 horas de trabalho? Como que eu consegui organizar, entre aspas, né? Não organizei. Essas 210 horas dentro de uma semana produtiva, que na verdade eu não tenho 60 horas produtivas hoje. O que eu tenho, não vou lembrar agora, mas assim, meus horários de trabalho, porque aí eu me permito. Eu começo a trabalhar às 9, eu não trabalho antes disso.
com exceção de uma pessoa que me pediu, mas aí com urgência, enfim. E eu deixo de trabalhar às 6, que é o horário que eu vou buscar a lista. E aí, com exceção, por exemplo, de lives, coisas tal, que eu faço de casa é um pouco mais fácil, né? Mas assim, sair, atender no consultório, isso eu não faço mais. Pelo menos nesse momento, enquanto eu tô com a lista. Então, eu tenho blocos, né, por dia. Eu tenho das 9 até o horário do almoço, e aí eu determino ali meu horário, que seja meio-dia. Eu me permito, e aí é outra permissão. Lembrem lá que eu falei. Se é pra gente pagar tanto imposto e passar tanto perrengue, que pelo menos a gente desfrute daquilo que a gente tem liberdade. Porque as atividades nunca vão acabar. Então, tirem as atividades como, digamos assim, um determinante para dizer, agora tu já terminou tudo, tu pode. Não, tu vai poder, independente de terminar tudo, tá? E aí, só uma observação, meter mais uma coisa no meio antes de fechar meu raciocínio. Meu marido fala isso. Normalmente, pessoas que vieram de uma criação um pouco mais rígida, primeiro o dever e depois o lazer, né? Só que isso era falado numa época que a gente não vivia a internet, onde o mundo não era extremamente acelerado e ansioso, então era mais fácil terminar o dever. O dever normalmente acabava em algum momento, tipo, do dia acabava, então você sentava para ver novela. Hoje, se vocês pararem para pensar, não acaba. Quem é empresário sabe que não acaba. Se um cliente mandar mensagem no Instagram 10 horas da noite, por mais que tu não responda, tu vai ler. E tu vai ficar pensando em como responder. E aí, dependendo do teu ansioso, tu já vai querer resolver. Se tem algum problema que aconteceu, sei lá, porque eu tenho a minha empresa, eu tenho a equipe tocando, então também eu já, né, hoje eu não preciso mais trabalhar no operacional. Então eu tenho a menina que abre de manhã, troco turno às 4 da tarde, o pessoal agora, por exemplo, o pessoal tá trabalhando lá normal. E eu não preciso estar lá, né? Então eu faço todos os controles, meu marido acompanha pelas câmeras, volta e meia ele vai pra lá de noite, fica com o pessoal no caixa. No início eu ficava mais para treinar tudo, mas hoje eu fico mais na retaguarda. E o que eu faço? Eu faço fechamento de todos os caixas, vejo o lançamento, eu acompanho o delivery, vejo o tempo, a produtividade, enfim, eu tenho esses indicadores. Mas o que eu ia falar é que, na verdade, muita gente pensa primeiro o dever, depois o lazer. Então traz isso na cabeça como uma crença e não para pensar, que acaba trabalhando, e eu só vou descansar depois que eu terminar. Mas hoje, gente, nos dias de hoje, ansioso, que, né, a gente fala do mundo VUCA, já tem outras denominações, mas que é um mundo muito rápido, muito acelerado, as coisas não terminam. Elas não terminam. Então, não adianta ficar nessa ilusão, quando eu terminar eu descanso. Não, a gente tem que descansar. E aí entra o equilíbrio, né? É a gente se permitir fazer as coisas, mesmo que fique lá, né, martelando, sem culpa. Então, que eu tava falando na minha rotina pra vocês. Então, eu trabalho das 9 ao meio-dia. Às vezes passa, às vezes volta meio-dia e meia, por exemplo. Aí eu paro, almoço, e aí também não tenho um horário fixo, assim, pra almoçar, se for até 1, depois eu paro um pouquinho e descanso. E aí depois do almoço, normalmente eu sento e vou ver alguma coisa que eu gosto. Eu vou assistir um vídeo, vou botar aqui uma TV que eu curto ver umas coisas nos canais, tipo Trato Feito, adoro ver essas coisas. E eu me permito a curtir, até porque ele está na aula, né? Então, às vezes, se eu tive uma noite ruim, eu durmo. Então, eu tenho um momentozinho que eu tiro ali pra dormir, pra descansar. E aí, normalmente, eu volto a atender às 2. Esse é o meu horário. Raras exceções também eu atendo a 1 hora, alguma coisa assim. Agora tem um dia que eu faço live, outro dia eu atendo, mas enfim, normalmente eu tiro esse período pra descansar. Ju, mas aí tu sempre tira? Não, nem sempre dá, mas eu me permito. Quando eu não tiro, eu tento tirar em algum outro momento da semana. Ou uma coisa que eu faço também. E aí tudo é a gente trabalhando as nossas crenças. Quando eu tô muito cansada, eu paro e penso. Eu tô cansada de cansaço ou eu tô procrastinando? Aí eu começo a analisar, né? Se é cansaço, normalmente, por exemplo, essa semana eu tava cansada, eu deitei tranquilamente, dormi, e quando eu acordei, segui a vida, normal. E foi o resto da semana tranquilo, tanto que eu tô fazendo live ainda, participei do congresso ontem o dia inteiro, hoje o dia inteiro eu tô cansada. Hoje eu tô bem cansada, vocês podem ver, hoje eu não consegui nem passar maquiagem, nada. Então eu tô bem podre. Mas assim, o que eu quero que fique de lição pra vocês? Não existe, acho que uma solução mágica para isso. Essa denominação do mundo VUCA, que eu acho bem legal, assim, desse mundo moderno. Ele é um mundo muito mais acelerado, muito mais ansioso, e se a gente não prestar atenção, a gente se perde. Então, eu acho que não tem uma fórmula para ter equilíbrio entre pessoal e profissional. Eu mesma não posso ser exemplo para vocês, porque eu não sou um exemplo nisso. Eu não sou aquela pessoa que diga, meu Deus, na minha vida, olha que equilibrado. Eu tô bem acima do peso, eu não consegui voltar pra academia desde que eu ganhei a lista. Eu tenho consciência disso, não me orgulho, mas eu não consegui que isso seja minha prioridade ainda. Eu tenho outros projetos, e talvez seja minha prioridade se eu piorar de saúde, ou a minha ideia
E quando eu deixar o meu projeto rodando, migrar, né, dos meus atendimentos presenciais para o digital, quando ele já estiver mais estruturado, rodando direitinho, aí eu vou me dedicar mais para isso, porque vai me sobrar mais tempo. Esse é o meu plano. Vai dar certo? Não sei, tá? Então, assim, não tá tudo 100%. Minha vida não é um equilíbrio, que digo, meu Deus, que vida, mas... Né, e eu não tô aqui para vender isso para vocês, dizer, olha só, olhem a minha vida que perfeita. Não. Mas eu acho que eu tô aqui para fazer vocês pensarem que a vida de vocês, mesmo que não seja perfeita, que nem a minha, mesmo que não seja, não vai ser, ainda assim ela pode ser um pouco melhor, muito provavelmente. E se vocês são mulheres, se vocês são empresárias próximas das que eu conheço, provavelmente vocês se cobram. Vocês acham que vocês fazem pouco, vocês acham que vocês são preguiçosas, vocês acham que vocês procrastinam. E aí tudo isso fica minando, e para tentar provar que isso não acontece, você trabalha demais. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente se desgasta. Quanto mais a gente se desgasta, mais a gente perde energia, a gente perde foco, a gente perde vida. E aí toda essa vida que a gente vai perdendo vai impactar no resultado do negócio de vocês, eu não tenho dúvida. Então, inclusive, para ter um negócio que tenha mais resultado financeiro, que rode melhor, né, que as pessoas estejam mais engajadas, vocês precisam estar bem. E estar bem não significa, sei lá, ser uma ninja, né? Tá ligada no 330, dar conta de tudo. Não é sobre isso. Mas é só exatamente ser sobre, né? Conseguir ser uma pessoa normal, uma pessoa humana, de fato, que tem as suas fragilidades, tem a sua vulnerabilidade, tem as suas dificuldades, mas continue em pé e dando conta, tá? Acho que é isso, assim. Então, estabeleçam blocos de trabalho. Por exemplo, eu tenho os meus, né, da tarde, que aí eu trabalho da manhã, trabalho da tarde, depois quando eu tô com a Liz eu não trabalho mais. Algumas exceções quando eu me permito, mas não é meu horário de trabalho. Priorizem entre essa lista toda que vocês têm, o que tem a ver com o objetivo, se tem a ver fácil, se não tem a ver, mas é importante, deleguem para alguém. Se não tem a ver e não é importante, gente, nem façam. Tá? Elimine isso daí da lista de vocês, é só para perder tempo. Ensine a pessoa e delegue e passe. A pessoa tem que fazer as atividades dela, não saia fazendo o que não é de vocês também, tá? Tem também uma matriz, eu até trouxe aqui, eu ia pesquisar o nome dela, eu não tenho certeza agora. Na minha cabeça tá GUT, mas eu não tenho certeza. GUT. Eu acho que é. Não tenho certeza. Mas é uma matriz que tu coloca todas as tuas atividades e tu vai definindo se ela é urgente, se ela não é urgente, se ela é importante, acho que ela é importante, se ela não é importante. E elas vão ficar divididas em quadrantes, aí tu vai saber visualmente qual que tu faz primeiro, qual que tu deixa para depois, por ordem, sabe? Quais que tu não faz. Depois, qualquer coisa, se alguém quiser, me chama aqui, que eu dou uma pesquisadinha ali qual é o nome. Ela é bem legal, essa matriz, tá? Vale a pena para quem quer dar uma organizada mais visual. Vale a pena ter. E eu acho assim, que aí, para fechar tudo que eu tô falando, quando a gente abre uma empresa, a gente tem um sonho, e aí a gente acaba sendo consumido pela vida de empresário, né? Realmente é uma vida que consome muito. E se tu virar mãe junto, a coisa eu acho que piora muito, assim. Porque, querendo ou não, a gente se perde, a gente perde os nossos objetivos, a gente deixa de ser quem a gente é. A gente acaba sendo uma pessoa, uma executora, uma resolvedora de problemas, e se tu vira mãe, né? Então tu também deixa de ser a mulher que tu era. Então acho que o mais importante nessa história de tentar equilibrar a vida pessoal e a vida profissional é justamente tu voltar a te reconhecer. No meu caso, né? Quem é a Juliana? O que a Juliana gosta? O que pra Juliana é importante fazer? E combinar isso com algumas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho algumas coisas que pra mim são importantes fazer. No fim de semana, eu gosto de dormir de tarde. Eu gosto, enfim, não é sempre durante a semana que eu faço, mas eu gosto. Então, eu sempre boto eles pra dormir e eu vou dormir. Isso já virou uma rotina. Meu marido antes, ele ficava incomodando, porque aí tem casa pra arrumar, tem roupa pra lavar. Prioridade, eu vou deitar e vou dormir, isso não tá em xeque, nem estou perguntando, assim. Tanto que hoje visita, eu já nem recebo mais, assim, o pessoal já entendeu que é meu horário, só me perguntar qual hora que a Elis acorda, e depois que a Elis acorda que eu volto a vir. Então isso é uma coisa importante para mim, né? Quem não gosta de dormir e gosta de fazer outras coisas, perfeito, descobre o que gosta de fazer. Quer fazer com filho, quer fazer sem filho? Descubram e deleguem. Eu acho que é isso, acho que essa é a grande lição, assim, de como tentar deixar o mais tranquilo entre a vida pessoal e profissional. Né? Então, decidir o quanto tu quer investir no profissional, o quanto tu quer investir no pessoal, porque também não tem isso, acho que não tem 50% de um, 50% de outro, não, acho que não é esse o cálculo.
a gente define. Antes eu era muito workaholic, era, sei lá, 80 profissional e 20 pessoal. Hoje já tenho bem mais pessoal em função da minha família. Hoje eu acho que, sei lá, é 60 pessoal, talvez, e 40 profissional. Gostaria que fosse um pouco diferente, mas por enquanto, nesse momento de vida que eu tô, é o que dá. É o que eu gostaria? Não. É o que eu posso? É. Então tá perfeito. E é isso que vocês têm que entender, vocês vão fazer o que é perfeito. Porque se vocês conseguirem, lembrando que é perfeito para a situação atual, não que é perfeito de ilusão, tá? Então, assim, se vocês conseguirem dar o melhor de vocês dentro das possibilidades, sem adoecer, sem se estressar, sem perder qualidade de vida, vai estar perfeito. E hoje a minha proposta é transformar o meu trabalho, que era basicamente presencial, em trabalho online. E então eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções, né, fazer a sua gestão emocional para conseguir destravar o seu negócio. Qualquer dúvida, me gritem aqui, que vai ser um prazer ajudá-las, tá bom? Um beijo para todos, até mais.